O caminho de Cristiane, quando a fé venceu o desespero. Cristiane tinha 28 anos e uma vida que, aos olhos de muitos, parecia normal. Trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, morava com a mãe, Dona Aldina, uma mulher de fé simples mas inabalável, e tinha um irmão mais novo, Lucas, que sempre foi seu maior orgulho. Mas por trás do sorriso cansado e das palavras gentis que trocava com os pacientes, havia um segredo que a consumia. Seu marido, Rafael, um homem que ela amava profundamente, havia se tornado um viciado em maconha. Não era um vício qualquer. Rafael começara a fumar escondido, depois de perder o emprego como mecânico. A princípios, eram só uns baseados para relaxar, como ele dizia. Mas logo veio a irritação constante, as mentiras, as noites em que sumia e voltava com os olhos vermelhos e o cheiro forte impregnado nas roupas. Cristiane tentará de tudo, conversas, choros, ameaças, até jogar fora os maços que encontrava escondidos no armário. Nada adiantava. Pior, Rafael começou a gastar o pouco dinheiro que tinham com a droga, e as contas se acumularam. A luz foi cortada 2 vezes. Certas noites, Cristiane se deitava no chão do quarto, encostada na porta, com medo de que ele saísse e não voltasse mais. Foi numa dessas noites, depois de uma briga feia em que Rafael quebrou um vaso contra a parede, que Dona Aldina, sua mãe, sentou ao seu lado na cama e segurou suas mãos trêmulas. Minha filha, você já tentou de todo jeito. Agora é hora de entregar nas mãos de Deus. Mãe, eu não aguento mais orar sozinha, Cristiane soluçou, enxugando o rosto com a manga da blusa. Já pedi tanto, e nada muda. Não é sozinha, não, Dona Aldina respondeu, com uma firmeza que Cristiane não via há anos. Vamos na congregação. Lá, os irmãos oram juntos, e Deus ouve. Cristiane conhecia a congregação cristã no Brasil só de nome. Sabia que era uma igreja séria, onde as pessoas viviam de maneira simples e oravam com fé. Mas ela nunca tinha entrado numa. O medo de ser julgada, de não ser aceita, a paralisava. Porém, naquela noite, algo dentro dela quebrou. Ela a sentiu. No domingo seguinte, Dona Aldina a levou até um pequeno salão alugado no bairro do Belém, onde funcionava a congregação. Cristiane entrou com o coração acelerado. O lugar era simples, cadeiras de plástico enfileiradas, paredes brancas sem enfeites, um pequeno púlpito de madeira. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais e calças sociais. Não havia instrumentos, nem telões, nem nada que chamasse atenção para si mesmo. Só a palavra. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz calma, dirigia a reunião. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia perfeita, como se cada nota saísse do mesmo coração. Cristiane não conhecia as letras, mas algo naquelas palavras a tocou. Asterisco é Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Perdoa meu pecado, vem meu fardo levar, asterisco. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Não era só por Rafael. Era por ela mesma, pela culpa de não ter conseguido salvá-lo, pela vergonha de estar ali, quebrada, diante de pessoas que nem conhecia. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave após muitas orações. Outra falou da restauração do casamento depois que o marido, alcoólatra, se converteu. Cristiane ouviu cada palavra como se fosse um sopro de esperança. Depois, veio a Santa Ceia. O pão partido, o vinho compartilhado. O ancião leu as palavras de Jesus, fazei isto em memória de mim. Cristiane não era batizada, não podia participar, mas só de ver aquele momento solene, sentiu algo mudando dentro dela. Quando o ancião pediu que quem precisasse de oração ficasse de pé, Dona Aldina segurou sua mão e a puxou suavemente. Cristiane se levantou, trêmula. Não precisou dizer nada. As irmãs ao seu redor já sabiam. Uma delas, chamada Marta, aproximou-se e abraçou-a, sussurrando. Deus vai ouvir, irmã. Não desista. E então, os irmãos e irmãs se ajoelharam. As orações começaram, vozes unidas em súplica. Não eram palavras bonitas ou elaboradas. Eram pedidos simples, cheios de fé. Senhor, livra este irmão do vício. Dá força a esta família, Pai. Quebra as correntes, Jesus. Cristiane chorou como nunca.
Não era um choro de desespero, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, não se sentia sozinha. Nos dias seguintes, Cristiane começou a frequentar as reuniões. Não foi fácil. Rafael zombava dela. Agora você virou crente, é? Acha que reza vai resolver? Ela não respondia. Só continuava indo. Aprendeu os hinos, ouviu as pregações, viu outros milagres acontecendo. Um irmão que conseguiu emprego depois de meses desempregado, uma criança que sarou de uma febre alta após as orações. A cada testemunho, sua fé crescia. Até que, numa quinta-feira, depois de mais uma briga, Rafael sumiu. Cristiane passou a noite em claro, orando. Quando ele voltou, às 5 da manhã, não era o mesmo. Os olhos não estavam vermelhos. O cheiro de maconha não vinha dele. Ele se sentou na cama, cabisbaixo, e falou: Eu não aguento mais, Cristiane. Não quero mais isso. Ela não acreditou de primeira. Mas nos dias seguintes, Rafael começou a mudar. Parou de sair à noite. Começou a ajudar em casa. Uma tarde, ele disse: Eu quero ir com você na igreja. Cristiane quase caiu. No domingo seguinte, ele foi. Vestido com uma camisa limpa, sentou-se ao seu lado, quieto, ouvindo tudo. Não falou nada, não chorou, não deu testemunho. Mas quando saíram, segurou sua mão e disse: Eu preciso me batizar. O batismo nas águas aconteceu num rio limpo, numa manhã de sol. Rafael, de camisa branca, foi mergulhado pelo ancião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da água, seus olhos brilhavam de uma maneira que Cristiane não via há anos. Não foi fácil. A recuperação de Rafael não foi instantânea. Houve recaídas, noites de luta, momentos em que a tentação bateu à porta. Mas agora eles não estavam sozinhos. Os irmãos da congregação os apoiavam, oravam por eles, visitavam sua casa. O ancião os aconselhava com palavras da Bíblia. E, aos poucos, a paz foi voltando. Hoje, 2 anos depois, Rafael é um cooperador na igreja. Ajuda a organizar as reuniões, visita os doentes, leva a palavra a outros que, como ele, estão perdidos. Cristiane se batizou também, e agora canta nos corais com voz firme, agradecida. Sua mãe, Dona Aldina, sorria ao ver a família reunida à mesa, comendo o pão que ela mesma assa, enquanto Lucas, agora com 15 anos, lê passagens da Bíblia em voz alta. Muitas pessoas perguntam a Cristiane como tudo mudou. Ela responde com simplicidade: Não foi eu. Foi Deus. E foi a igreja. Lá, aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É confiar que Ele vai, no tempo certo. Às vezes, a gente acha que está sozinho, mas não está. Tem irmãos que oram por você antes mesmo de você pedir. Tem um Deus que ouve, mesmo quando a gente acha que não tem mais voz. E então ela conta do dia em que, depois de tanto tempo, Rafael lhe deu um abraço e sussurrou: Obrigado por não desistir de mim. Ela sorria ao lembrar. Porque, no fim, o maior milagre não foi só a libertação da droga. Foi o amor que renasceu. Foi a família que se reconstruiu. Foi a certeza de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente sonha. E isso, para Cristiane, é a maior lição de todas. Cristiane olha para as mãos, ainda marcadas pelas lutas de anos passados, mas agora seguras, firmes. Não são mais as mãos trêmulas que tentavam esconder as cicatrizes da dor, mas as mãos de uma mulher que aprendeu a segurar a de Deus e não soltar mais. Ela respira fundo, como se ainda estivesse absorvendo a grandiosidade daquilo tudo. Eu pensava que a minha história tinha acabado, confessa, com a voz um pouco rouca pela emoção. Achava que o Rafael estava perdido, que o meu casamento era só uma lembrança dolorida, que eu ia viver o resto da vida colando os pedaços de um sonho que tinha se quebrado. Mas Deus não trabalha com restos. Ele reconstruiu tudo do zero. Ela se lembra do dia em que voltou à Universal pela primeira vez depois da vitória. Não foi fácil. As memórias daquela porta giravam na cabeça, as noites em que entrou chorando, os cultos em que mal conseguia ficar de pé, as orações que pareciam não ter resposta. Mas dessa vez, era diferente.
Dessa vez, ela entrou com o coração leve, com o Rafael ao seu lado, limpo, sóbrio, de cabeça erguida. O pastor os viu de longe e sorriu. Não precisou de palavras. Aquele sorriso dizia tudo, eu sabia. Deus nunca falha. Foi ali, naquele exato momento, que eu entendi, Cristiane continua, os olhos brilhando. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi a mão de Deus mexendo nas coisas que eu não via. Porque enquanto eu chorava no meu quarto, achando que ninguém ouvia, tinha irmãos jejuando por mim. Enquanto eu pensava que o Rafael estava além de qualquer ajuda, tinha obreiros intercedendo por ele em nome de Jesus. Enquanto eu via só escuridão, Deus já estava preparando a luz. Ela conta que, depois da libertação, as coisas não ficaram fáceis de uma hora para outra. A confiança precisava ser reconstruída, os traumas precisavam ser sarados, os hábitos ruins ainda davam as caras de vez em quando. Mas agora eles tinham algo que não tinham antes, uma base sólida. E essa base não era feita de promessas vazias ou de forças humanas, mas da palavra de Deus e da comunhão com a igreja. A gente aprendeu a orar juntos, diz ela, com um sorriso tímido. No começo, era estranho. O Rafael nunca tinha orado em voz alta antes. Mas um dia, ele simplesmente começou. E foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Não eram palavras bonitas, não era um sermão. Era só um homem quebrantado agradecendo a Deus por uma segunda chance. Os vizinhos notaram a mudança. Os mesmos que antes torciam o nariz quando Rafael passava, agora cumprimentavam com um aperto de mão. Os mesmos que cochichavam nas esquinas agora perguntavam: o que aconteceu com vocês? E a resposta era sempre a mesma: foi Deus. Na Universal. Cristiane abaixa a voz, como se estivesse compartilhando um segredo sagrado. Sabe o que é mais incrível? Que a minha história não é única. Lá na igreja, eu conheci uma mulher cujo filho estava preso há anos. Ela orou, jejuou, e hoje ele é pastor. Conheci um homem que estava em uma cadeira de rodas e hoje caminha. Conheci casais que estavam separados e hoje estão mais unidos do que nunca. Não é magia. É o poder de Deus agindo através de uma igreja que não desiste das pessoas. Ela faz uma pausa, olha para o céu como se estivesse revendo cada momento daquela jornada. Hoje, o Rafael trabalha, a gente tem uma pequena loja, e às vezes, quando fecho os olhos, ainda não acredito que tudo isso é real. Mas é. Porque Deus não só tirou a droga da vida do meu marido, ele tirou o vazio, tirou a vergonha, tirou o medo. E colocou no lugar uma paz que ninguém entende, a não ser quem já passou por isso. Cristiane se levanta, como se estivesse pronta para seguir em frente, mas antes de ir, ela olha diretamente para quem ouve sua história, com uma intensidade que vem do coração. Se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, que sua família está perdida, que seu problema é grande demais, eu quero te dizer uma coisa: vai na Universal. Não é só um lugar. É um refúgio. É onde Deus encontra a gente no meio da bagunça e diz: chega. Agora é comigo. Porque Ele não muda vidas só nos filmes ou nos livros. Ele muda aqui. Ele muda agora. E com isso, ela sorri, porque sabe que a história dela não terminou. Na verdade, é só o começo. O começo de uma vida onde os milagres não são exceção, são a regra. O começo de uma jornada onde, a cada dia, ela descobre que, com Deus, nada está perdido. Absolutamente nada. Ela sai da igreja naquela noite com um passo diferente. Não é mais a mulher que entrou arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora, seus ombros estão leves, como se alguém tivesse tirado um fardo que ela carregava há anos. E tinha tirado mesmo. Não foi com palavras bonitas ou promessas vazias. Foi com algo real, algo que ela sentiu no peito quando o pastor orou por ela e aquelas lágrimas, que ela jurava ter secado há muito tempo, voltaram a cair. No dia seguinte, ela acorda cedo, antes mesmo do sol nascer. Não por ansiedade, mas por uma paz que não deixava ela dormir mais. Pega a Bíblia que ganhou na igreja, passa os dedos pelas páginas como se fosse um tesouro, e lê o versículo que o pastor tinha destacado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Aquilo não era só uma frase. Era uma promessa. E, pela primeira vez em anos, ela acreditou nela de verdade.
Mas a vida não muda do dia para a noite, não é? Os problemas ainda estavam lá. O marido ainda não tinha voltado para casa, as contas ainda estavam atrasadas, e os olhares de julgamento dos vizinhos continuavam os mesmos. Só que agora, algo dentro dela era diferente. Ela não olhava mais para aqueles problemas com medo. Olhava com fé. Porque ela tinha visto, com seus próprios olhos, que Deus não é uma ideia distante. Ele é real. E ele age. Naquela semana, ela volta à Universal todos os dias. Não falta nenhuma reunião. Não é por obrigação, mas porque ali ela sente que está no lugar certo. E é numa dessas noites, durante uma corrente de oração, que algo inesperado acontece. Ela está de joelhos, com as mãos levantadas, quando de repente sente uma presença. Não é o pastor, não é nenhum obreiro. É algo maior. Uma paz tão forte que parece encher o lugar. E então, como se fosse um sussurro no ouvido, ela ouve: confie em mim. Não é uma voz alta, não é um trovão. É suave, mas tão claro que ela até olha para os lados, achando que alguém tinha falado. Mas não. Era Deus. Falando com ela. Diretamente. E então, como se fosse um sinal, o celular toca. É um número desconhecido. Ela atende com a mão trêmula, e do outro lado, uma voz que ela não ouvia há meses. Alô, sou eu. É o marido. Ela quase deixa o telefone cair. Não por medo, mas pela surpresa. A voz dele está diferente. Não tem mais aquele tom de desespero, de revolta. Tem algo novo. Algo que parece esperança. Eu tava pensando em você, ele diz, com a voz embargada. Tive um sonho ontem. Sonhei que a gente tava junto de novo. E não era só um sonho qualquer. Era como se alguém me dissesse: volte. Ainda dá tempo. Ela não consegue segurar as lágrimas. Não são lágrimas de tristeza. São de gratidão. Porque ela sabe. Não foi coincidência. Foi Deus. Trabalhando nos bastidores, mesmo quando ela não via. Eu também tive um sonho, ela responde, com a voz firme, apesar da emoção. Sonhei que a gente ia reconstruir tudo. E não só a gente. Deus ia estar no meio. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro profundo. Eu tô voltando, ele diz. Não sei como, não sei quando, mas eu tô voltando. Por quê? Porque eu também senti ele me chamando. Ela fecha os olhos e agradece. Não é o fim da história. É só mais um capítulo. Um capítulo onde ela aprende que milagre não é só coisa de filme. É real. É quando Deus põe a mão naquilo que está quebrado e diz: deixa comigo. E assim, passo a passo, ela vai descobrindo que a Universal não é só um lugar onde a gente vai quando tá tudo errado. É um lugar onde a gente aprende a viver certo. Onde a gente descobre que, não importa o tamanho do buraco, Deus sempre tem uma saída. Sempre. Porque no final das contas, a história dela não é sobre uma família que se reconstruiu. É sobre um Deus que nunca desistiu. E se ele não desistiu dela, pode ter certeza, ele não vai desistir de você. Os dias foram passando, e o que antes parecia impossível começou a ganhar forma. As orações não paravam. Toda terça-feira, ela estava lá, na cadeira da frente, com os olhos fechados, as mãos levantadas, declarando: Senhor, o Senhor é fiel. O que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E Deus ouvia. Porque Deus sempre ouve. Uma noite, depois do culto, o telefone tocou. Era ele. A voz estava diferente, mais firme, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado das costas. Eu tô voltando, disse, sem rodeios. Não é só por mim. É por eles também. Nossos filhos precisam ver o pai de volta. Ela não chorou. Desta vez, sorriu. Porque aquela não era uma vitória dela. Era de Deus. E quando Deus age, não tem como não reconhecer. O reencontro não foi fácil. Os olhares dos filhos eram cheios de dúvidas, de medos guardados. Mas ele se ajoelhou no meio da sala, pediu perdão, e prometeu: vou reconstruir tudo.
Não sozinho. Com Deus. E com vocês. E assim começaram. Devagar, mas sem parar. Ele voltava para a igreja, sentava nos bancos de trás, envergonhado no começo, mas aos poucos foi entendendo que ali não tinha julgamento. Só amor. Só graça. Só uma segunda chance que, na verdade, era a centésima, a milésima, porque Deus não conta as vezes que a gente cai. Ele só conta as vezes que a gente se levanta. Os cultos de família se tornaram sagrados. Eles aprendiam juntos, oravam juntos, choravam e riam juntos. As contas ainda apertavam, os problemas não tinham sumido como mágica, mas agora eles tinham algo que não tinham antes, uma certeza. A certeza de que, não importa o que viesse pela frente, Deus já tinha dado a vitória. Um dia, o filho mais velho, aquele que mais tinha guardado rancor, chegou em casa com um papel na mão. Era um desenho, uma família de mãos dadas, com um sol brilhante atrás deles e uma frase em letras tortas: Deus nos uniu de novo. Ela segurou o papel contra o peito e agradeceu. Não era um milagre qualquer. Era o milagre. Aquele que muda tudo. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram, ela responde com um sorriso: não fomos nós. Foi Deus. E a Universal? Foi o lugar onde a gente aprendeu a soltar as rédeas e deixar ele guiar. Porque milagre não é só a família reunida, a saúde restaurada ou a dívida paga. Milagre é olhar para trás e ver que, em cada lágrima, em cada noite de insônia, em cada não aguento mais, Deus estava lá segurando tudo nas mãos. E quando a gente menos espera, Ele mostra que, sim, vale a pena confiar. E se você está lendo isso hoje pensando que sua história não tem jeito, saiba, Deus não escreve a fim onde a gente escreve o fracasso. Ele escreve a começo. Sempre. Basta você dar o primeiro passo. A Universal está de portas abertas. E Deus? Ele já está te esperando de braços abertos. O milagre que mudou tudo. Era uma tarde de sábado quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz trêmula do médico confirmou o que parecia impossível: os exames estão limpos. Não há mais rastros da doença. Ela caiu de joelhos, e as lágrimas que antes eram de dor se transformaram em gratidão. O marido, que há meses buscava emprego sem sucesso, recebeu uma ligação na mesma hora, uma vaga inesperada, com salário suficiente para quitar todas as dívidas. Naquela noite, ao jantar, a filha que havia se afastado apareceu sem avisar, com os olhos cheios de arrependimento e um abraço que selou o reencontro. Não foi coincidência. Foi Deus tecendo o impossível quando eles já não tinham mais forças. Hoje, ao olharem para trás, entendem: o milagre não foi só a cura, o emprego ou a família reunida. Foi aprender que Deus não evita as tempestades, mas caminha sobre as águas conosco. Cada noite de choro foi um grito que ele ouviu, cada não aguento mais, um convite para ele mostrar que aguentava por eles. Se você está lendo isso com o coração partido, saiba, Deus não salva só quem está de joelhos, ele salva quem ainda tenta se levantar. A Universal não é um lugar de respostas prontas, mas de corações que ousam acreditar quando tudo diz a não. O milagre começa quando você solta o controle e deixa ele escrever a história. Porque no fim, a maior prova de que Deus existe não é a falta de problemas, mas a certeza de que, mesmo no caos, Ele está fazendo algo novo. E isso muda tudo.